Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graça e paz, amados. La grâce et la paix, mes frères. Estamos muito Nous felizes. sommes très heureux. Uma alegria imensa. Une joie immense. Vocês não podem nem Vous imaginar. n'imaginez même pas. Indescritível, C'est indescriptible. inenarrável. C'est impossible à raconter. Muito bom C'est vraiment très bon poder estar convosco d'être avec vous nessa bela dans cidade, cette magnifique ville, essa grande igreja, dans cette grande église, maior do que eu imaginei. plus grande que ce que je ne croyais. Essa igreja é uma igreja viva, Cette église est une église vivante, é uma igreja c'est une forte église forte e Deus irá largar et as Dieu coisas. va l'aider. E nós veremos isso. Et nous verrons cela. Quero externar minha satisfação J'aimerais exprimer ma satisfaction de poder estar convosco, d'être avec vous, acompanhado da minha linda, bela esposa. accompagné de ma belle, magnifique épouse. Você pode ter uma igual, Vous pouvez même en avoir une mas pareille, melhor não mais existe. pas meilleure. Na presença, na companhia do ilustre pastor, Dans la présence et la compagnie de l'illustre pasteur Adilson, pastora Clanice, la pasteur Cléonix, como eles são anfitriões, comme ils sont des anfitrions, mes a frères. família Souza, a La família famille de pastoral, Souza, la famille está pastorale, de parabéns. je la félicite vraiment. Amo vocês Je de vous aime verdade. pour de vrai. Amém? Amém. E estendo essa minha satisfação a todos que aqui estão. Et j'étends cette satisfaction à tous ceux qui sont présents ici. Les Français, les Bolivianos, Boliviens, espanhóis, les Espagnols, les portugueses, Portugais, enfim, enfin, os brasileiros les assim como eu. Brésiliens aussi. A gente sai do Brasil, On part du Brésil, mas o Brasil não sai mais daqui. le Brésil ne part pas de nous. Nós continuamos sendo Nous brasileiros. continuons à être brésiliens. Porém, estamos na Mais França nous sommes en France. e há um propósito de Et Deus c'est para c'est isso. quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Alguém já disse Quelqu'un a déjà dit que tão importante quanto a nação da gente nasce, que est aussi importante la nation dans laquelle on est é a nação que nasce na gente. que celle qui naît en nous. A maioria aqui nasceu no Brasil, La plupart des gens ici sont nés au Brésil. mas a França nasceu em Mais la nós. France est née en nous. Amém? Amen. Oremos sempre por Prions essa toujours nação. pour cette nation. Fico triste ao saber Je suis triste quand j'apprends que menos de 1% é cristão. que moins d'1% de la population ici est chrétienne. Em todo o mundo ocidental, Dans tout le monde occidental, é a nação menos c'est la evangelizada. nation moins évangélisée qui existe. Porém, eu acredito Cependant, je crois que Deus tem promessas que Dieu a des promesses sobre este povo. pour ce peuple. E creio Et je crois que Deus usará essa que Dieu igreja utilisera cette église para mudar essa pour changer realidade. cette réalité. Amém? Amen. Vamos meditar na palavra. Méditons sur la parole, mes frères. Evangelho de João, Évangile de Jean, capítulo 4, chapitre 4, versículo 23 e versets 24. 23 et 24. Preciso dizer aos irmãos Je dois dire aux frères, que estou muito bem tratado je aqui. dois dire aux frères qu'on me traite très bien ici. Hospedado na casa da nossa irmã Nil, Chez notre sœur Nil, dormindo no quarto de Radassa. nous dormons dans la chambre de Hadassah. Estamos muito Nous abençoados. sommes vraiment bénis, mes frères. E os pastores têm nos tratado Et les pasteurs nous ont traités mais do que anjos. plus que des anges. Oui, A Bíblia diz que os mensageiros de Deus são como anjos de la Bible Deus. dit que les messagers de Dieu sont comme des anges de Dieu. Mas nós estamos sendo mais bem tratados Et do nous que os sommes traités anjos. ici encore mieux que des anges, mes frères. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Os anjos não comem, Parce que les anges ne mangent pas, os anjos não bebem, les anges ne boivent pas, os anjos não les anges ne dormem. dorment pas. E temos feito tudo Et isso on a fait tout ça ici, mes de frères. forma Et especial. d'une manière très bonne. Mais uma vez, nossa Alors une fois de gratidão. plus, Evangelho de João, capítulo je vous 4, remercie. L'évangile de Jean, dans le chapitre 4, versículo 23 e 24. versets 23 et 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amém. Amen. Quando o missionário e cantor David Keelan esteve em nossa igreja na Bahia, Quand le missionnaire chanteur David Keelan était chez nous dans notre église dans la Bahia, ele disse algo que eu não esqueci. il a dit une chose que je n'ai pas oubliée.
Ele disse que Deus não está à procura de adoração Il a dit perfeita. que Dieu ne recherche pas une adoration parfaite. A adoração perfeita ele já possui. L'adoration parfaite, il la possède déjà. Nos céus, Dans les cieux, onde anjos, querubins e des serafins anges, des chérubins et des séraphins o adora de maneira impecável. l'adorent d'une manière incroyable. Não há falhas, Il n'y a aucune faute, não há erros. aucune erreur. Ninguém desafina, Personne ne chante faux. ninguém subtona. Personne ne chante en dessous de la tonalité. C'est une harmonie qui est pleine. Então Deus não está à procura de adoração perfeita, Donc Dieu ne recherche pas l'adoration porque a parfaite, adoração perfeita ele já possui. car celle-là, il la possède déjà. Porém, Mais Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Dieu recherche les véritables adorateurs. E ele olha dos céus para a terra, Il regarde la terre depuis les cieux, procurando quem são os verdadeiros en cherchant adoradores. qui sont les véritables adorateurs. A verdadeira adoração La véritable adoration não consiste em assistir um culto, ne consiste pas en voir un culte, mas em prestar um culto a mais Deus. dans le fait de rendre à Dieu un culte. A verdadeira La adoração véritable adoration não se resume ne se résume pas a sentirmos a presença de à Deus, sentir la présence de Dieu, mas a Deus sentir a nossa mais il faut presença. que Dieu sente notre présence. A verdadeira La adoração véritable adoration, não é chuvas de bênçãos caindo sobre ce n'est pas nós, des pluies de bénédiction qui tombent sur nous. mas são rios de Deus fluindo dentro de Ce sont des nós. fleuves de Dieu qui coulent depuis nous. E eu creio Et je crois que o Deus que está à procura dos verdadeiros que le adoradores Dieu qui recherche les véritables já adorateurs nos encontrou nesse nous a lugar. déjà trouvés ici, en cet endroit. É muito frio do lado de Il fora, fait très froid dehors, mas eu sinto mais nesse je sens lugar en cet endroit calor une especial. chaleur spéciale. É o fogo do C'est le Espírito feu de l'esprit queimando, qui brûle, ardendo, qui brûle como chama comme des flammes em nossos en nous, dans nos corações. cœurs. Eu sinto a presença de Je Deus nesse ressens la lugar. présence de Dieu en cet endroit. Não sei se é a igreja que está Je ne sais pas si subindo, l'église não ici sei se é o céu que está descend, descendo, monte ou si c'est le mas ciel uma qui descend coisa le eu terre. sei, os Mais je anjos sais de une Deus chose, estão les nesse anges de lugar. Dieu sont présents ici, mes frères. Os anjos são ministros Les de anges Deus sont des ministres para de Dieu, servir aos santos de Deus na terra. les saints de Dieu sur cette terre. Porém, onde o nome de Deus foi invocado, Et là où le nom de Dieu est o invoqué, próprio Deus se faz presente. alors Dieu se fait présent. Ele não falta, Il ne manque pas, ele não falha, il ne fait pas d'erreur. ele está aqui. Il est ici. Isso que é verdadeira Et adoração. ça, c'est l'adoration véritable. Deus sabe exatamente onde todas as coisas se encontram. Dieu sait exactement où est chaque chose. Ele é Il onisciente, sait toutes choses. onipresente, Il est omniprésent, onipotente. omnipuissant. Porém, a Bíblia diz que ele está à procura de algo. Mais la Bible dit qu'il recherche une chose. Nós só procuramos Nous ne cherchons aquilo que é importante, que ce qui est important, aquilo que é especial, que ce qui est spécial, aquilo que não temos ce que nous n'avons pas ou aquilo que perdemos. ou ce qu'on a perdu. Imagine Deus olhando Imaginez do Dieu céu sobre toda a regarder terra depuis les cieux sur toute la terre à la recherche dos verdadeiros adoradores. de véritables Quando adorateurs. a Bíblia diz que há verdadeiros Quand la adoradores, Bible dit qu'il y a de véritables adorateurs, é porque existem falsos c'est adoradores. parce qu'il existe des faux adorateurs. Quando a Bíblia fala sobre obreiros Quand la aprovados, Bible parle d'ouvriers approuvés, é porque existem obreiros c'est parce qu'il reprovados. existe des ouvriers Quando a réprouvés. Bíblia fala sobre servos fiéis, Quand la Bible parle de serviteurs fidèles, é porque existem servos c'est infiéis. parce qu'il existe de serviteurs Quando a Bíblia infidèles. fala sobre o bom Quand la ministro, Bible parle du bon ministre, é porque existe um mau ministro. c'est parce qu'il existe un mauvais ministre. Em qual categoria você se encontra? N'importe quelle catégorie où tu te trouves, Que sejamos que nous verdadeiros soyons adoradores. véritables adorateurs, Que Deus venha encontrar em nosso que coração Dieu trouve dans nos a cœurs verdadeira adoração la véritable que adoration faz os céus se rasgar a qui fait les nosso cieux favor, se déchirer en notre que faveur atrai a presença et qui de attire la Deus présence de Dieu sobre nós. sur nous. Há um grande homem Il y a un grand homme chamado A.W. Tozer appelé Adam Tozer que dia perguntaram a ele à qui un jour on a demandé o que era mais importante, poder ou palavra. qu'est-ce qui est le plus important, le pouvoir ou la parole? Ele responde perguntando: Et il répond en demandant pássaro tem quantas asas? combien d'ailes a l'oiseau? E logo lhe dizem duas. Et on lui répond très vite deux. E ele retruca: Et il répond qual mais importante? et laquelle des deux est la plus importante? Ambos são importantes. Eh bien, les deux sont importantes. Então, tanto o poder Alors que ce soit le pouvoir quanto a ou palavra la parole, são importantes. les deux sont importants. Por isso esse texto nos C'est pour diz ça que ce texte nous que o dit verdadeiro adorador que le véritable adorateur adorará o Pai adorera le Père em espírito en esprit
e em et en verdade. vérité, No poder sobrenatural No do pouvoir. Espírito, surnaturel de l'esprit, mas na revelação da mais dans la palavra révélation da de la verdade. parole de la vérité. Deus está à procura Dieu de recherche pessoas que o adorem des personnes qui com um l'adorent culto racional, avec un culte porém rationnel, um culto mais un culte sobrenatural. surnaturel. É isso que o texto nos ensina. C'est ça que le texte nous E o enseigne. interessante, pastor Adilson, C'est intéressant que parce essa grande lição que cette grande leçon foi entre Jesus e uma mulher a été entre samaritana. Jésus et une femme samaritaine. E os samaritanos não se davam bem Et com les os Samaritains ne judeus. s'entendaient pas bien avec les Juifs. Você conhece muito bem a história. Vous connaissez très bien l'histoire. Havia muito preconceito Il y avait de cultural, nombreux préjugés culturels, religioso, religieux, enfim, enfin bref, diversos preconceitos havia Diferentes para impossibilitar esse encontro. pour que cette rencontre ne se produise pas. Pardon. Mas Jesus vai ao encontro dela. Mais Jésus va la voir. E tem uma lição extraordinária para as nossas Et vidas. il a une leçon ici extraordinaire O pour nous. verdadeiro adorador Le adora o véritable Pai em adorateur espírito Adore le Père en e esprit em verdade. et en vérité. Essa é a verdadeira Voilà adoração a véritable a qual adoração. Deus está procurando. Que Dieu recherche. E eu gostaria de falar Et j'aimerais parler sobre os efeitos da verdadeira des adoração. effets de la véritable E adoration. eu aprendo nesse encontro Et que o j'apprends ici primeiro efeito da que verdadeira le adoração premier effet de la véritable adoration, é a confissão. c'est la confession. Confissão como evidência La confession comme de évidence arrependimento. de repentance. Jesus pergunta a essa mulher. Jésus demande à cette Na femme, realidade ele diz, en vérité il dit, vai chamar o teu marido. va appeler ton mari. E ela diz, eu não tenho Et marido. elle dit, je n'ai pas de mari. Porque eu não tenho marido. Je n'ai pas de mari. E Jesus disse, bem Et disseste. Jésus a dit, en effet c'est vrai, Porque 5 já tiveste. parce que tu en as déjà eu 5. E o que Et tens celui que tu as não é teu. n'est pas à toi. Aquela mulher estava com o marido de outro. Cette femme, son mari était celui d'un autre, Marido de d'une outra autre. mulher. C'était le mari d'une autre femme. Mas diante da verdadeira adoração, Mais devant la véritable adoration, ela confessa seus erros, elle confesse ses suas erreurs, falhas ses fautes e as suas faltas. et ses Ela erreurs. sabe Elle que sait está diante daquele qu'elle est devant que celui nada pode esconder, devant lequel on ne peut que rien nada cacher pode et fingir, à qui on ne peut que rien não há como omitir. camoufler, qu'on ne peut rien cacher. Ela revela seu estado, revela sua situação. Son état, sa situation. Para vivermos a verdadeira adoração, Pour vivre la véritable adoration, tem mes que frères, haver confissão, il faut qu'il y ait une como confession, evidência de une arrependimento. évidence de repentance. Temos que reconhecer as Il nossas faut que nous fragilidades, reconnaissions a nossa nos natureza fragilités, pecaminosa. notre nature E pécheresse. temos que entender que é Et nous por causa devons da graça comprendre de que c'est Deus par la e não grâce por causa da nossa De capacidade. Dieu et non pas à cause de notre capacité. A confissão é necessária. La confession est nécessaire. Me recordo de Davi, Je me rappelle de David, ao ser repreendido pelo profeta quand il est Natan, réprimandé par le prophète ele Nathan, confessou o seu erro. il a confessé son erreur. Ele disse, pequei contra os céus Il a dit, e contra a terra. j'ai péché contre les cieux et la Não terre. sou digno do trono. Je ne suis pas digne du trône. Para ele, a unção é mais importante do que o trono. Pour lui, l'onction était plus importante que le trône. Você lembra do rei Saul? Tu te rappelles du roi Saül? Ele não confessou o seu erro ao ser exortado. Il n'a pas avoué son erreur quand il a été exhorté. Ele justificou o seu erro. Il a justifié son erreur. Porque para ele, Car pour lui, o trono le trône era mais importante do que était a plus unção. important. No Salmo 51, Dans le psaume 51, o salmo de confissão de le Davi, psaume de confession de ele David, diz, não retires de mim a tua presença, il dit, ne retire pas ta présence de não me moi. repulses da tua face. Ne m'enlève pas devant ta face. Davi não pede a Deus David ne demande pas à Dieu que não lhe retire o trono, qu'il ne lui enlève pas le a trône, ou coroa, la couronne, os palácios ou les reais, palais royaux. mas sim Ce qu'il lui demande, que não lhe tire a presença. c'est qu'il ne l'enlève pas. Porque foi a La presença de Deus que fez de um simples pastor um grande rei. Car c'est la présence de Dieu qui a transformé É a un simple presença de berger Deus en un grand roi. C'est la présence de Dieu que nos dá vitória qui nous donne la em victoire todo tempo, em todo lugar, em toda hora. en tout temps, en tout lieu et en tout endroit. Portanto, o verdadeiro adorador é aquele que confessa. Et le véritable adorateur, c'est celui qui avoue. Não sei qual é o seu problema, Je ne sais pas quel est ton problème. mas é importante Mais confessar il est suas important de autoridades. confesser à tes autorités, Abrir o seu coração. d'ouvrir ton cœur,
aquele que confessa e Celui qui deixa confesse et laisse alcançará misericórdia. atteindra la miséricorde. Essa mulher confessou. Cette femme a confessé. Imagino que não era fácil para J'imagine ela. que ce n'était pas facile pour elle. A Bíblia nos diz que ela foi buscar água La Bible dit qu'elle est allée chercher de l'eau no poço dans le puits ao meio-dia. à midi. Não era um horário comum, Ce n'était pas une heure nem normale, muito menos um horário et natural, encore moins une heure naturelle. mas era um horário que C'était une heure protegia qui la protégeait de críticas, de calúnias, des de critiques, des afrontas, calomnies, de des insultes, difamações. des diffamations. Então ela procura de uma forma bem reservada, Donc elle va d'une manière très réservée. mas ela não imaginava Mais elle n'imaginait pas que Jesus estaria lá, que Jésus serait là que ele iria ao encontro dela et qu'il irait à sa rencontre e provocaria et qu'il provoquerait essa adoração. cette adoration. Portanto, a primeira lição Donc la première leçon, é que a confissão c'est que la confession é uma evidência do est une arrependimento. évidence, une preuve Se de você se repentance, de la arrependeu de repentance. verdade, Si tu t'es repenti pour de vrai, confesse. confesse-le. A segunda lição que nós aprendemos La deuxième leçon que nous avons appris sobre o efeito da verdadeira adoração sur l'effet de la véritable adoration, é justamente sobre a missão c'est justement sur la mission. como evidência da conversão. La mission qui est une preuve de la conversion. Primeira coisa que essa mulher La faz première chose que cette femme fait, é ir a Samaria c'est d'aller en Samarie e convidar os samaritanos. et inviter les Samaritains. A Bíblia diz que ela deixa o cântaro, La Bible dit qu'elle laisse, vai à Deixou. sua cidade elle va à sa ville e convida as pessoas para virem et elle invite les personnes à venir até onde ela está. jusqu'à l'endroit où elle était. A missão é a evidência da conversão. La mission est la preuve de la O conversion. verdadeiro adorador, Le véritable adorateur, ele faz missões, il fait des missions, ele vive il missões, vit des missions, ele tem prazer de falar do amor de Jesus il para as prend pessoas. plaisir à parler de l'amour de Jésus aux O personnes. Evangelho L'évangile não é simplesmente um convite para vir até n'est Jesus, pas simplement l'invitation pour venir jusqu'à Jésus, mas para ir até mais Jesus. pour aller jusqu'à Jésus. Isso o pastor Deus tem feito Et ça, le pasteur há Addison l'a fait 27 depuis anos. 27 ans déjà. Ele veio até Il est Jesus venu jusqu'à e Jésus está indo et il va por amor par amour, a Jesus. pour É amour o que envers essa Jésus. mulher C'est faz. ce que cette femme fait. Jesus é tão grande, Jésus est si tão grand, lindo, si beau, tão si maravilhoso, merveilleux, tão bom, si bon, tão poderoso, si puissant que não podemos conter somente qu'on ne para peut pas nós. seulement le garder pour Se nous. você é um verdadeiro adorador, Si tu es un véritable adorateur, você vai deixar seu cântaro nesse lugar. tu vas le laisser l'endroit où tu es. Você vai sair pelas ruas Tu dessa vas partir dans les cidade rues de cette ville e vai falar et tu vas parler que existe um Deus vivo et nesse dire qu'il lugar. existe un Dieu E vivant vai ici. convidar as Et tu vas pessoas para virem até aqui. les personnes à venir Que aqui ici existe uma et fonte dire qu'il existe une source de águas d'eau qui ne inesgotáveis. s'épuise pas. Amém? Amen. Não vamos mais procurar poços. Nous n'allons plus chercher des puits. Jesus é a nossa fonte. Jésus est notre source. Essa é a missão, C'est la mission, é a evidência da conversão. l'évidence de la Todo conversion. aquele que se converteu, Celui qui s'est ele converti procura servir a Deus. cherche à servir Dieu. Infelizmente, Et malheureusement, existe 3 S's mal compreendidos. il y a 3 S qui sont mal compris. As pessoas estão vivendo, pastor, Les 3 personnes S, vivent 3 S qui sont mal que compris. é sentado, Qui sont en français assis, satisfeito satisfait e servo. et serviteur. Servo, sentado e satisfeito. Serviteur, assis et satisfait. Quando a Bíblia nos diz Quand la Bible nous dit que devemos ser santo, que nous devons être saints, salvo sauvés e servo. et serviteurs, Não é simplesmente sentado, ce n'est pas seulement assis, salvo sauvé e satisfeito, et satisfait, mas é servindo, mais c'est en servant, sendo útil, en étant utile, procurando ser en prestativo, cherchant à rendre service, assim como fez essa mulher. comme cette femme l'a fait. A terceira lição que eu encontro La nessa troisième mulher leçon que je rencontre dans cette femme, é que ela consegue trazer multidões e multidões de pessoas da c'est qu'elle Samaria. arrive à apporter des foules de gens de la E Samarie. o texto nos diz, Et le texte nous dit, muitos samaritanos daquela cidade beaucoup de Samaritains de cette ville creram nele ont cru en lui, em virtude à travers do le testemunho témoignage daquela mulher. de cette femme. Terceira lição é Troisième o leçon, c'est testemunho le témoignage como evidência en tant que preuve do avivamento. de l'éveil.
Aquele que tem um encontro com Cristo celui qui a une rencontre avec e Christ, vive como um verdadeiro qui vit comme adorador, un véritable adorateur, ele preza pelo seu testemunho de vida. il travaille dans son témoignage de vie. A sua maior confissão Sa plus grande confession, é o seu c'est testemunho son de vida. témoignage de vie. As pessoas, ao olharem para essa Quand les mulher, personnes regardaient cette femme, viram que ela já não era mais elles a ont vu mesma, qu'elle n'était plus la même, que algo que extraordinário quelque chose d'extraordinaire aconteceu na sua s'était vida. passé dans sa vie. E as pessoas Et procuram les personnes cherchent conhecer o que à aconteceu, connaître, à savoir ce qui s'était passé, experimentar o que ela à experimentou. goûter ce que cette personne a Qual o goûté. motivo, causa e Quelle est la razão raison, la cause de tamanha transformação? d'une si grande transformation? Será que as pessoas, ao olharem para Est-ce você, que quand les gens te regardent, elas procuram saber ils veulent o savoir que tem mudado a sua ce qui vida, a changé ta o vie, que tem ce transformado qui a transformé a sua história? ton histoire? O testemunho dessa Le mulher témoignage de cette femme mudou essa a nação, changé une nation, mudou esse povo, a changé un peuple, mudou essa a história. changé l'histoire. Deus me traz aqui Dieu m'apporte ici para dizer que podemos mudar a que nous França pouvons changer la France à através do nosso travers testemunho de notre vida. témoignage de vie. Nós somos a única Nous Bíblia sommes la seule Bible que o povo lê. que le peuple lit. A Bíblia nos diz: La Bible nous dit brilha a vossa luz que votre lumière brille diante de todos os homens, devant tous les hommes para que eles, pour qu'ils, ao verem as vossas en obras, voyant vos œuvres, glorifiquem o Pai glorifient Celestial. le Père Céleste. O mundo está nos Le observando. monde nous observe. Eles não conhecem a Ils ne Deus. connaissent pas Dieu. Eles não conseguem ouvir a Ils n'arrivent Deus. pas à entendre Dieu. Eles não veem a Ils Deus. ne voient pas Dieu. Então tudo que eles sabem acerca Alors de tout Deus ce qu'ils savent sur Dieu, é através do nosso c'est à testemunho. travers de notre témoignage. Por isso que eles nos observam o C'est tempo pour ça todo qu'ils nous observent tout le temps. para ver se o nosso Deus é Pour vivo, voir si notre para Dieu est saber se o vivant. nosso Pour Deus savoir é si notre verdadeiro. Dieu est véritable. Você é uma carta viva, Tu es une lettre vivante escrita pelo Écrite Deus, par lida perante Lu todos os devant homens. tous les hommes. Portanto, cuide do seu testemunho. Alors occupe-toi de ton témoignage. Muitas pessoas virão até Beaucoup Cristo de gens viendront jusqu'à Christ através do seu à testemunho. travers ton témoignage. Faça assim comigo, junte suas duas Fais avec mãos. moi s'il te plaît, mets tes deux mains ensemble. Desse jeito. Como Vamos mostrar o quanto o testemunho é importante. Nous allons montrer combien le témoignage est important. Ok? Estão preparados? Vous êtes prêts? Vamos mexendo as mãos devagar. Alors bougeons les mains doucement comme ça. Você vai ouvir meu comando. Tu vas écouter ce que je vais te Não demander. se preocupa. Ne t'inquiète pas, Apenas siga a direção. suis juste les ordres. Vai mais um pouco rápido. Va un peu plus vite s'il te plaît. Velocidade 1, On va à la vitesse numéro 1, velocidade 2, vitesse numéro 2, velocidade 3. vitesse numéro 3. O mais rápido Le plus possível. vite que tu arrives. Agora, mais rápido ainda. Plus vite encore. Agora para Arrête. e coloca a mão na nuca. Mets la main sur la nuque. Uau! Waouh. Waouh. A mão na La nuca. main sur la nuque. O que é nuca aqui? C'est quoi la nuque, mes frères? A Ici en nuca no France. Brasil Au Brésil, é la nuque, assim. c'est là, en fait. Aqui é testa. Ici, c'est le front, la nuque, alors. Aqui é testa. Ici, c'est le front, la nuque. Onde é a nuca na Et où est França? la nuque en France? Aqui. C'est ici. Mas se você prestar atenção, Mais si tu fais bien attention, você aprendeu a lição. tu as appris la leçon. As pessoas não seguem Les gens ne suivent pas o que você fala. ce que tu dis. As pessoas seguem Les gens suivent o que você faz. ce que tu fais. O que você faz. Ce que tu, O que você faz. ce que tu fais. As pessoas estão Les olhando personnes regardent para as suas atitudes. tes attitudes. São suas Ce atitudes sont tes attitudes que vai transformar qui essa vont nação. transformer cette nation. Amém? Amen. Vamos transformar este Alors mundo transformons ce monde com as nossas avec nos atitudes. attitudes. Não simplesmente com as nossas Non palavras, seulement avec nos paroles, nossos sermões, avec nos sermons, mas com o nosso mais comportamento. avec notre comportement. São Francisco de Assis, Saint Francisque d'Assise, ao preparar os seus quand discípulos, il préparait ses disciples, ele disse: il a dit, vão por todo mundo, partez dans le monde entier, pregue o evangelho em todo tempo, prêchez l'évangile dans tout temps, e quando for oportuno, et quand ça sera opportun, use as palavras. utilisez les paroles. Quando for oportuno, Quand l'opportunité se présente, use as palavras. utilisez les paroles. Deixe as pessoas ver Laissez les personnes voir Cristo em você. Christ en vous, Cristo vivo Christ vivant em você. en vous. Amém? Amen. Sobre a verdadeira adoração, Sur la véritable adoration, não existe um lugar específico. il n'existe pas un endroit spécifique. Não existe uma Il hora n'existe pas une heure apropriada. appropriée. Essa pobre mulher Cette pauvre femme pensava que o lugar de adorar a Deus era no monte. pensait que le bon endroit pour adorer Dieu c'était sur le mont.
Como os samaritanos adoram no monte Parce que les Samaritains adoraient Dieu sur la montagne. e os judeus em Et Jerusalém. les Juifs adoraient Dieu à Jérusalem. Mas Jesus diz: vem a hora, Mais Jésus lui a dit, já chegou a hora c'est l'heure, elle est déjà em que os arrivée, verdadeiros où les adoradores véritables adorateurs adorarão ao Pai adoreront le Père em espírito en esprit e em et en verdade. vérité. Não existe lugar Il n'existe pas específico. un endroit O spécifique. que eu quero dizer Ce com que je veux isso dire avec ça, é que você tem que adorar a c'est Deus que na tu sua dois igreja, adorer Dieu dans ton mas église, também na sua mais casa, aussi dans ta maison, mas também no seu mais aussi trabalho. dans ton travail. Não é simplesmente em Ce n'est algumas horas no pas domingo, seulement 2 heures dimanche, mas é o tempo todo. mais c'est en tout temps. Domingo, Dimanche, segunda, lundi, terça, mardi, quarta, mercredi, quinta, jeudi, sexta, vendredi, sábado, samedi, pela manhã, le matin, pela tarde, l'après-midi, pela noite, le soir, pela madrugada, la nuit, adorar ao Senhor em adorer le espírito e Seigneur em verdade. en esprit, en vérité. Aonde Deus te enviar, Là où Dieu t'enverra, seja você um verdadeiro sois un adorador. véritable adorateur. Amém? Amen. Mas ainda há algo para falar sobre esta Mais il y a mulher. encore une chose à dire là-dessus. Os samaritanos se Les Samaritains convertem. E ao se converterem, se convertissent. Et quand La ils se Bible nous convertissent, dit. la Bible nous dit, muitos creram nele beaucoup ont cru en lui por causa da palavra. à cause de la parole. E diziam à mulher: Et il disait à la femme, agora não é pelo que maintenant disseste ce n'est pas parce que tu as dit que nós cremos, que nous croyons, mas porque nós mesmos mais parce que nous-mêmes temos ouvido e sabemos que este avons entendu et nous savons é verdadeiramente que celui-ci est véritablement o Salvador le do sauveur mundo. du monde. Toda verdadeira adoração, Toute la véritable todo adoration, grande avivamento, tout grand éveil, ele nos traz de volta il nous ramène para a palavra. à la parole. Dia 28 Le 28 dessa semana, de cette semaine-là, estarei ministrando em Berlim. je vais ministrer à Berlin E nós vamos falar sobre a reforma. et nous allons parler de la réforme. Deus usou a Alemanha Dieu a utilisé l'Allemagne para levar a Bíblia para o pour povo. emmener la Bible au peuple. Mas nós precisamos de uma outra reforma Mais nous avons besoin d'une autre réforme e trazer o povo et de ramener le peuple para a Bíblia. à la Bible. O povo se afastou da Le palavra. peuple s'est éloigné de la O parole. povo se Le distanciou da peuple s'est palavra. éloigné de la parole. Por essa razão, Pour cette raison, o mundo vive em crise, le monde vit en crise, sem referências, sans référence, porque as pessoas não vivem car mais les a personnes palavra. ne vivent plus dans la A parole. minha oração Ma prière, é que Orleans, c'est qu'Orléans, através à travers da Adna, Adna, venha mudar a história da change França. l'histoire de la France, Venha mudar a história vienne dessa changer nação. l'histoire de cette nation. Assim como Deus levantou Jonadab, Comme Dieu a élevé Deus vai levantar Jeanne d'Arc, pardon. muitos homens, Il muitas soulèvera mulheres, de com nombreux hommes, visões, de com nombreuses femmes, sonhos, com avec des visions, direções des de rêves, des Deus, directions, para fazer a pour diferença faire la nessa geração. différence dans cette génération. Acredite nisso. Crois en ça, Acredite. crois. Eles disseram, nós cremos, Ils ont dit nous croyons, mas não é pelo que você está mais falando. non plus par ce que tu dis, É por causa das palavras mais par les paroles do próprio Cristo. du Christ lui-même. Eu creio que muitos de vocês Je estão crois aqui, que beaucoup d'entre vous não sont ici simplesmente mais pelo Não que o seulement pastor Deus fala, parce que le pasteur Gilson dit, mas pela mais par palavra la parole que é viva, qui est vivante, que é qui est verdadeira, véritable, que é poderosa. qui est puissante. E vocês experimentaram Et vous avez goûté dessa palavra cette parole. e sabem que ela é Et fiel, vous savez qu'elle est fidèle, sabem que ela é verdadeira. vous savez qu'elle est véritable. Pastor, meus parabéns. Pasteur, bravo. A sua família toda Ta está de famille parabéns. entière, je la félicite. Estão Bravo. todos Ils envolvidos sont no tous en ministério. train de travailler dans le Isso ministère. é tão Et c'est difícil, tellement é rare, tão raro em nossos tellement dias, difficile de nos jours. a não ser que os filhos, À moins que les que os enfants, genros, que les que gens, as noras, que les que as belles-filles, filhas tenham um que les referencial filles dentro de ont casa, des références dans la tem maison. referencial de casal Quand elles ont une pastoral, référence d'un couple que de vivem pasteurs, o que qui prega, vivent ce que qu'ils prêchent prega o et qui que prêchent vive. ce qu'ils vivent. Deus seja louvado, Que Dieu soit loué. porque sua família não Parce está no que ta famille ministério n'est pas dans le por ministère causa das suas à cause de tes palavras, paroles, mas por causa da mais c'est à palavra do cause de la Cristo parole du vivo, Christ vivant que foi transmitida qui a através été de transmise à você, travers toi como intermédio, en tant qu'intermédiaire instrumento, en tant qu'instrument canal de Deus. de Dieu. Mas hoje eles estão por Et conta aujourd'hui, própria. ils sont ici Da mesma forma, essa igreja, seuls, comme cette eles église, estão ouvindo a voz Ils de sont en train Deus d'écouter nesse la voix lugar, de Dieu en cet a endroit. voz do Cristo vivo, avec la voix real, du Christ vivant, poderoso, réel, puissant, nesse lugar. en cet endroit. A palavra nos ensina La parole nous enseigne que essa missão não é de um que homem cette só. mission n'est pas la mission d'un seul homme. Essa missão é sua. Cette mission est à toi. Essa missão é nossa. Cette mission est à nous. Essa missão é de Cette todos mission nós. est à nous Somos tous.
a Adna em Nous Orleans. qui sommes Adna Orléans, Deixa eu te explicar pouco laissez-moi vous sobre isso. expliquer un petit peu quelque chose. A Bíblia nos diz que Deus nos deu 5 dons La Bible dit ministériais. que Dieu nous a donné 5 dons de ministère. Apóstolo, Les apôtres, profeta, les prophètes, les evangelista, évangélistes, les pastores pasteurs e mestres. et les maîtres. Infelizmente, Malheureusement, a igreja deixou de viver a palavra l'Église a arrêté de vivre la e parole sobrecarrega et elle surcharge somente o pastor, seulement le pasteur, que é esse Pedro. qui est Somente o pastor. Seulement le Tudo pasteur. é o pastor que faz na tout igreja. dans l'Église, c'est le pasteur. As pessoas não querem mais se Les personnes envolver. ne veulent plus. E diz, pastor, pregue por nós, Elles disent, pasteur, prêche cante pour por nous, nós, chante pour nous, viva por nós, vive pour nous, ore por nós. prie pour nous. Deus não me chamou para ser um Mais ce n'est telespectador. pas ça que Dieu a destiné pour Deus toi. me chamou para ser um coopérador. Dieu, il t'a mis pour que tu sois un Deus não coopérateur. te chamou para Dieu ne assistir t'a pas a appelé história, pour regarder l'histoire, mas para fazer mais a pour história. faire l'histoire. Existem dois tipos de Il y a deux pessoas. types de personnes, frère. Aqueles que veem a história Ceux acontecer, qui voient une histoire se produire aqueles que fazem a história et ceux qui acontecer. font une histoire se produire. Seja uma pessoa que faz a Soit história de ceux acontecer. qui font l'histoire se Faça a passer. história nesse Fais lugar. l'histoire en cet endroit. Deus está te levantando Dieu te soulève para ajudar o teu pastor pour aider ton pasteur a fazer à história. faire l'histoire. Não simplesmente passar Non pela história. simplement Amém? regarder l'histoire. Amen. Sobre os dons ministeriais, Sur le don ministériel, Deus me diz Dieu me dit que a verdadeira adoração, que la véritable adoration, o verdadeiro le avivamento, véritable éveil começa a partir commence à partir do momento em que a igreja du moment où l'Église entende comprend os dons les ministeriais. dons de ministère. Vamos lá? Posso Tu explicar? peux expliquer, pasteur? Primeiro o dedo da aliança, D'abord, le doigt de você já l'alliance, sabe, é Je o sais dedo déjà. do pastor. c'est le doigt du pasteur. O pastor é aquele que casa com a Le igreja, pasteur est celui qui se marie avec Christ. cuida da igreja. Il s'occupe de l'Église. Esse é Celui-là, o dedo da aliança. c'est le doigt de Os l'alliance. outros dedos, Les autres o doigts, dedo mindinho, le petit doigt, aquele que geralmente a gente tira celui cedo, qu'en général on nettoie les oreilles avec, é conhecido como mestre. il est connu comme le maître, Aquele que prepara os nossos ouvidos celui qui prépare nos oreilles para ouvirmos à écouter a palavra de Deus. la parole de Dieu. A igreja também precisa de L'Église a besoin de maîtres de aussi, pessoas que se aproximam de do pastor personnes qui s'approchent du pasteur e digam, vamos te et qui ajudar, disent pastor. nous allons t'aider, pasteur. Nós vamos ensinar o que Deus Nous aprendido allons do Senhor. enseigner ce que nous avons appris de vous. Nós vamos apresentar às pessoas Nous allons que essa présenter palavra é fiel, aux que gens essa palavra que é cette parole est verdadeira. fidèle, que cette parole est véritable. A igreja também precisa do medial, Et l'Église a aussi maior besoin dedo. du grand doigt, le doigt du milieu. Ninguém Le majeur. maior do que quem ganha almas para Jesus. Il n'y a pas de meilleur doigt pour gagner d'âme pour Jésus. Esse dedo medial Ce doigt-là, são pessoas que le evangelizam, majeur, ce sont falam ceux do qui amor de évangélisent, Jesus. qui parlent de Vão l'amour se de Jésus. aproximar do seu pastor Se approchent de leur e vão pasteur, dizer, pastor, Ils me vont dire, ensina a pasteur, evangelizar. nous allons évangéliser. Me ajude a evangelizar. Aide-moi, apprends-moi à évangéliser. Nós vamos evangelizar Nous allons Orleans. évangéliser Nós vamos Orléans. evangelizar Nous allons França. évangéliser la France. Amém? Amen. Deus está levantando mestres. Dieu soulève des maîtres ici. Deus está levantando Dieu evangelistas. soulève nesse des lugar. évangélistes ici, mes frères. Próximo dedo é um indicador. Le prochain doigt, c'est le doigt, É o dedo do l'index. profeta. C'est le doigt du prophète. O profeta hoje é o Le conselheiro. prophète est le A conseiller. igreja precisa de conselheiro. L'Église a besoin de conseillers. Aqueles que apontam a direção. Ceux qui montrent la Que direction. apontam o caminho. Ceux qui montrent le verdadeiro. chemin véritable. Deus está distribuindo esses dons. Dieu distribue ses dons. E pessoas vão chegar até o Et les pastor. personnes vont aller voir le Vão pasteur. dizer, pastor, Ils vou vont me dire, ajudar. pasteur, je vais t'aider. Eu vou Je aconselhar. vais conseiller. Direcionar. Je vais donner la as direction pessoas. aux personnes. Em parceria com o Senhor. En partenariat avec le O pasteur. último dedo, Le dernier o doigt, polegar, é aquele que toca em todos. c'est celui qui touche tous les doigts. Esse é o missionário. Ça, c'est le Ele missionnaire. faz tudo. ao Il mesmo fait tempo. tout en même temps. É o dedo apóstolo que Et la- representa justamente o Le doigt de l'apôtre qui représente O justement le pastor missionnaire. tem projeto Un na pasteur França, qui a des projets en France, Portugal, au Portugal, Espanha. en Espagne, E Deus vai levantar et que Dieu va soulever missionários nesse des lugar. missionnaires dans cet Que endroit. vão dizer, pastor, eu vou Ils com vont o dire, Senhor. pasteur, je vais avec vous. Pastor, estarei com o Pasteur, je Senhor. vais avec vous. Pastor, quando o Senhor não puder ir, Pasteur, quand vous ne pourrez pas aller, eu irei. j'irai. Amém? Amen. Deus vai levantar Dieu para que va haja grande soulever avivamento. pour qu'il y ait un grand éveil. 5 dons ministeriais. Les E 5 dons não ministériels. viveremos mais Et nous ne vivrons plus depender de um só dom selon un ministerial. seul don ministériel. Agora presta atenção. Maintenant, faites attention. Veja bem. Voyez bien. Estende sua mão. Étends ta main, s'il Pega vous o plaît. dedinho medial que representa o pastor. Et prends le doigt qui représente le pasteur, Bate l'annulaire. na mão, na Et palma. mets-le comme ça sur la paume de la main. Eu quero ver J'aimerais voir. uma pessoa sozinha Une personne seule não consegue fazer um impacto n'arrive necessário. pas
à faire un Por impact. mais que seja bom pastor, Même si c'est un très bon pasteur, por mais que seja grande même si pastor. c'est un grand pasteur. Agora imagina comigo quando Maintenant, imaginez mestre avec moi quand un maître Dermidim se une ao seu qui pastor. s'unit à son pasteur. Quero ouvir barulho. Je vais entendre du bruit. Vai batendo. Allez, frappez. As coisas começaram a melhorar. Ça commence un tout petit peu A à igreja aller. começa a ter L'église commence à avoir mestres que des ensinam a maîtres palavra. qui enseignent la parole. Mestres que amam a Des palavra. maîtres qui aiment la parole. E aí, Et là, Deus vai levantando mais pessoas Dieu no nosso soulève meio. plus de personnes parmi De nous. repente, o dedo medial, Alors, o le maior de majeur, todos, le plus o grand de tous, evangelista, qui est l'évangéliste, começa a evangelizar il commence à nas ruas, évangéliser nas praças, dans les rues, dans les na places, faculdade, dans universidade, les no trabalho, em universités, todo dans le lugar. travail, partout. As coisas começaram Les a choses melhorar. commencent à Já s'améliorer. estou ouvindo o som do Je commence à entendre avivamento. le son de l'éveil, mes Já frères. estou ouvindo Je commence à o entendre som da adoração. le son de l'adoration. E Deus vai levantando. Et Dieu soulève. E as pessoas vão se Et les dispondo. personnes commencent à se Aí disposer. Deus levanta Et Dieu soulève des profetas, prophètes, conselheiros, des que conseillers, se aproximam qui do s'approchent seu pastor de leur pasteur para fazer a obra pour faire acontecer. l'œuvre se produire. E a obra vai Et l'œuvre va causando impacto. causer un impact. 4, 4. mas falta um Mais il en manque encore un. para causarmos um impacto Pour causer un maior. impact plus grand. Deus levanta Dieu soulève apóstolos, des apôtres, des missionários missionnaires que vão fazer qui vont missões. faire des missions. E aí Alors, o impacto l'impact torna-se maior. devient plus grand. O mundo começa a ouvir Le monde peut entendre o impacto da igreja. l'impact de l'Église, Da igreja que é verdadeira, Que é veritável. adoradora, qui est une véritable que adoratrice, adora qui adore Deus Dieu em en espírito esprit e em et en verdade, vérité, que vive qui vit o grande avivamento. le grand éveil. Amém? Amen. Não temos mais tempo a perder. Nous n'avons plus de temps à perdre. Jesus está voltando. Jésus revient, mes frères. E eu não diria que estamos nos últimos dias. Et nous sommes dans les derniers jours. Eu não diria que nem estamos nos Je ne últimos dirais même pas, pardon, que nous sommes dans les derniers jours. Eu não diria que estamos na última hora. Je ne dirais même pas que nous sommes dans la dernière heure. Porque a Bíblia já falava Parce isso que la Bible disait ça há muito tempo. il y a très longtemps, mes frères. Eu diria que nós estamos nos últimos Je segundos disais qu'aujourd'hui, ce sont les dernières secondes do fim do mundo. avant la fin du monde. O dia que será conhecido Le jour qui sera connu como grande e terrível. comme un grand et terrible. Grande para aqueles que tiveram encontro Grand com pour Cristo. ceux qui auront la rencontre avec le Christ. Terrível para Et aqueles que terrible rejeitaram pour ceux qui Jesus. l'ont rejeté. Que dia será esse? Quel para você? jour sera celui-là? Grande Il sera grand ou ou terrível. terrible. Deus nos dará a oportunidade Dieu nous donne l'opportunité de nos despertar de nous réveiller enquanto tant ainda há qu'il y a encore le temps. Olhe para a pessoa que está ao seu lado Dis à la personne à côté de toi, s'il te plaît, e diga a ela: Deus está à procura Dieu cherche dos les verdadeiros véritables adoradores. adorateurs. Deixa Deus te encontrar. Laisse Dieu te trouver. Eu não sei se nos veremos mais Je ne sais aqui, pas si nous allons nous revoir ici, mes frères, neste mundo, dans ce monde, nesta geração. dans cette génération. Mas uma coisa eu tenho certeza: Mais une chose est sûre, se você for um verdadeiro si tu es un adorador, véritable adorateur, dia nos encontraremos un jour nous allons nous retrouver na glória eterna. dans la gloire éternelle. Depois de amanhã estarei retornando para a minha missão na Europa. Après-demain, je retournerai dans la mission d'Europe. Sexta-feira já estou no Brasil. Vendredi, je suis déjà au Brésil. Sábado estou realizando casamento, Samedi, je réalise un mariage. dando continuidade à nossa Je missão vais continuer pastoral. notre mission pastorale. Eu, sinceramente, Sincèrement, não me importa se você vai esquecer meu peu nome, importe si tu vas o nosso nome, oublier nos noms, a nossa participação notre presente. participation ici, A minha única oração la seule prière, é que você não se esqueça c'est que tu n'oublies pas que Deus te escolheu que Dieu t'a choisi para ser pour être verdadeiro un adorador. véritable adorateur. Porque os verdadeiros adoradores, Car les véritables adorateurs eles mudam o clima, changent de climat, eles mudam o ambiente, ils changent de milieu, eles mudam a ils atmosfera. changent l'atmosphère, Onde eles chegam, ils arrivent eles causam grande et ils causent un grand impact. Amém? Amen. Que Deus abençoe Alors que a Dieu cada bénisse um chacun em nome de au nom Jesus. de Jésus. Amém.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.